Bom dia, pessoal. E aí, como é que estão hoje nesta manhã de terça-feira, né? Hoje eu tive um sonho, ontem eu tive um sonho, né? Que me remeteu a uma das pessoas que eu atendia lá no CAPS. E então eu pensei de falar com vocês sobre a bipolaridade. Vocês sabem o que que é? Geralmente a gente, no senso comum, a gente acaba imaginando que bipolaridade seria aquela pessoa que troca de humor, né? Durante o dia ali, ela ficou feliz, mas daqui a pouco ela tá brava, a gente diz, ah, essa aí é bipolar. Apesar de ter caído no senso comum, né? O transtorno afetivo bipolar, ele não é isso não, tá? Não é todo mundo que varia o humor que vai ser bipolar. E, na verdade, a variação de humor é que é esperada em todos nós, né? Nesse sentido, nós todos seríamos bipolares se a gente fosse, se essa fosse a característica da bipolaridade, né. Mas não é isso, a bipolaridade, na verdade, ela é uma condição clínica psiquiátrica, se costuma dizer, ou psicológica, mas mais comumente referenciada como psiquiátrica, em que uma pessoa ela vai oscilar entre 2 tipos de episódio. E em um outro momento, se vocês tiverem interesse, para não ficar alongando o vídeo, a gente pode falar o que que é episódio e o que que é transtorno, tem uma diferença bem importante. Mas os episódios que um bipolar vai ter são os extremos, daí o chamado bipolaridade, né, 2 polos. O extremo da mania ou da euforia, em que a pessoa vai estar lá em cima e ela vai estar com uma energia absurda, vai estar com muita disposição, ela vai geralmente nessa fase também se caracteriza por alguns comportamentos de gasto excessivo, tomada de decisão meio abrupta, assim, a pessoa toma umas decisões meio no impulso, por assim dizer, e daí se coloca muito em problemas, ela vai fazer, por exemplo, ela não vai ter muita responsabilidade, vai se colocar vamos dizer que a pessoa está trabalhando naquele momento, ela vai a festar de noite, noite inteira, e daí no outro dia ela não vai estar em condições de trabalhar, apesar que ela pode acordar muito bem no outro dia, né, muito bem no sentido de não estar nem cansada. Hã, e o outro polo seria o da depressão, né, então a depressão com aquela característica que a gente está acostumado a ver, né, em que a pessoa vai estar ou que, enfim, se popularizou por conta de que muitos estão tendo episódios de depressão hoje em dia, mas aquela falta de energia, seria o oposto da euforia ou da mania, né. Vai estar muito para baixo, sem energia, não vai ter vontade de fazer coisas, vai ter muita tristeza, né, um sentimento forte é uma tristeza que ela não sabe dizer de onde que vem, eh irritabilidade bem alta também pode acontecer, enfim, ela fica totalmente diferente do que ela estava antes, né. E esses episódios, é importante mencionar para vocês, ele não acontece, durante o dia, não é um dia em que a pessoa vai trocar de humor. Os episódios eles ocorrem em períodos de semanas ou às vezes até meses, então a pessoa vai oscilar nesses episódios durante um período relativamente longo, então não é a mesma coisa que a gente só trocar de humor no dia, né. E a pessoa com esse transtorno, então, ela vai ter esses episódios ao longo da vida. Então ela precisa sempre de cuidado, de atenção e de manter um tratamento fixo. Dificuldade que uma pessoa com esse problema vai ter é o de seguir um tratamento, né, porque quando ela estiver na fase da depressão, em geral, ela se enxerga com problema, ela vai em busca de tratamento. Só que, é claro, pela característica da própria depressão, ela tem muita dificuldade de ter assiduidade, de ir lá, de fazer o que ela precisa fazer. Só que quando ela passa para a mania, ela acha que ela está bem, porque realmente a gente se sente muito bem por dentro quando a gente está num episódio maníaco, num episódio eufórico. E então a gente não vê esse problema pra gente, o problema são os outros, na verdade, né, por que que os outros pegam tanto no pé da pessoa que tá tão bem assim. Então ela costuma não se ver com problema, ela não costuma se conscientizar, e aí ela acaba abandonando o tratamento. E isso faz ela agravar cada vez mais, né. Então essa é a bipolaridade, pessoal. Né, bem brevemente aí, que eu não quero deixar vocês entediados, mas se vocês acharem interessante, eu vou deixar aqui no final um outro link para a live que eu fiz com a Chica Inbox, né, com a minha irmã, em que a gente conversa bastante sobre bipolaridade.
e também vou deixar o link para os outros nossos vídeos, caso vocês tenham interesse de ver aí o diário, tá. Abração, bom dia para todo mundo e até amanhã.